Paz, galera, aqui é o Bruno da Ungil e nós estamos aqui hoje para falar sobre avivamento. O que é o avivamento? Será que eu posso viver esse avivamento na minha vida? E como a Bíblia nos traz essa ideia de avivamento? Fique conosco até o final desse vídeo, já aproveite e se inscreve no nosso canal e eu tenho certeza que esse vídeo pode edificar a sua vida. Na etimologia da palavra avivamento, nós encontramos a origem vivos no grego, que significa vivo ou rápido. Então nós temos uma ideia de movimento quando nós falamos sobre avivamento. É quase como se fosse a ideia de algo ser vivo, ter vida. Pensando nisso, nós podemos compreender que sem o avivamento de Deus, sem a interferência de Deus na nossa vida espiritual, nós não temos vida, nós não temos movimento. Alguém que não se movimenta, uma pessoa sedentária, ela pode acometer várias doenças, ela pode ter sérios problemas de saúde. Porque o movimento, ele traz vida. Uma pessoa que não faz exercício físico, uma pessoa que não tem uma vida de atividades físicas, ela vai sofrer as consequências no seu corpo. É assim que nós recebemos as coisas espirituais. Quando nós não temos movimento, quando nós não temos vida espiritual, quando nós não temos relacionamento, nós vivemos uma inércia, uma morte espiritual. A Bíblia se refere a essas pessoas como aqueles que dormem. Nós vamos falar um pouco sobre esse movimento, sobre como é necessário para nós o movimento espiritual para que esse avivamento faça parte da nossa vida. Pensando na primeira lei de Newton, que fala sobre a inércia, um corpo ele permanece parado ou em movimento constante se alguma força não fizer com que ele mude o seu sentido ou que ele comece a se movimentar. Então, se nós pararmos para pensar um pouco nisso, nós entendemos que alguma coisa precisa causar esse movimento em nós. Alguma coisa precisa causar esse avivamento, ou alguém precisa causar esse avivamento em nós. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O que a Bíblia nos fala sobre esse movimento? Se nós pegarmos aqui o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Nós vemos aqui que o próprio Deus está causando esse avivamento. O próprio Deus está trazendo uma profecia sobre eu derramarei do meu espírito e trarei movimento. Eu trarei esse movimento para a humanidade. Então, há profecia, há sonhos, há visões, existe movimento. Então é preciso que o próprio Deus, através desse texto nós podemos entender isso, é preciso que o próprio Deus cause esse movimento, cause esse avivamento na sua igreja. É óbvio, se nós pararmos para pensar e observarmos a palavra de Deus, de que nós não podemos sozinhos trazer um avivamento para a sua igreja. Esse movimento seria simplesmente emocional, seria simplesmente carnal e não traria transformação de vida e mudança para ninguém, nem mesmo para nós. Então nós precisamos que o próprio Deus do céu derrame do seu espírito o que já aconteceu, mas que nós possamos entrar nesse movimento do espírito para viver um avivamento de verdade. Senão esse avivamento é falso, senão isso não passa de emoção, isso não passa de chorar, não passa de cantar, não passa de gritar ou de fazer qualquer coisa, mas isso é superficial. O avivamento verdadeiro depende de uma intervenção direta de Deus para nós. Um outro texto da palavra de Deus que nos fala sobre avivamento está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Diz assim: Ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o que acontece nesse movimento? Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. É mais um momento aqui demonstrando que o próprio Deus está causando esse avivamento. Então, não são eventos, não são músicas, não é simplesmente uma pregação inspirada.
que traz o avivamento, que causa esse avivamento, mas é uma intervenção do próprio Espírito de Deus derramado sobre nós, que faz com que nós vivamos esse momento de avivamento. E a vontade de Deus, ao contrário do que talvez nós possamos pensar, é que essa vida trazida por esse avivamento, ela não seja só por um instante, só por um momento, mas que ela seja permanente em nós. O movimento precisa ser constante, a vida precisa ser constante, ela precisa ser algo que faça parte de nós todos os dias da nossa vida. Nós vemos que o povo de Deus viveu momentos de avivamento. E isso não reflete a vontade de Deus, mas reflete um fato de que Deus pode causar em nós um movimento, Deus pode trazer até nós a vida, e se nós não conservarmos essa vida através de um relacionamento íntimo com Deus, de oração, de leitura da palavra, de jejum, de constante busca à presença dele, nós podemos esfriar, nós podemos perder esse relacionamento, nós podemos perder esse momento. E isso é triste porque faz com que nós percamos a oportunidade de viver um tempo fantástico com Deus, de viver um tempo de relacionamento íntimo, um tempo de crescimento, um tempo que vai fazer com que nossa vida mude de verdade e que as pessoas vejam em nós quem realmente Deus é. O avivamento, ele traz a essência de quem Deus é, através do movimento, da manifestação de Deus na sua igreja. Então, será que eu posso viver essa experiência? Primeiro, todos os relatos bíblicos sobre avivamento aconteceram no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Então, não é possível que aconteça um avivamento de um só. Isso não existe. Quando Deus traz o avivamento, Ele aviva o seu povo, Ele aviva a sua igreja. Então eu preciso estar em comunhão. Essa comunhão faz com que todos nós experimentemos um mover de Deus sobrenatural. E ao mesmo tempo, individualmente, cada um de nós vivemos esse mover sobrenatural. Não existe um avivamento em que só na igreja, só numa conferência, só num congresso, eu recebo a visitação do Espírito Santo e aquilo causa uma emoção e uau! Mas quando eu chego na minha casa, aquilo se esfriou, ou passam alguns dias, aquilo se esfriou. O avivamento, ele traz um movimento constante, ele traz vida constante, ele precisa trazer transformação de vida, transformação de pensamento, transformação de comportamento. Se essas coisas não acontecem em nós, foi só um momento, foi só uma visitação, foi só um momento de emoção. Mas de fato não aconteceu o avivamento em nós. Para que o avivamento de fato aconteça, essa mudança de vida, essa transformação, ela precisa acontecer. Algumas características que englobam o avivamento são a salvação, o arrependimento, curas, milagres. A manifestação de Deus, ela é palpável, ela é visível no avivamento. Então, se o evangelho que eu prego, se o evangelho que eu vivo, ele é frio, ele não tem uma essência, ele não traz salvação, ele não traz cura, ele não traz relacionamento, eu não vivo o avivamento. A minha vida é morna, a minha vida é vazia, a minha vida é sem Deus. Onde existe o Espírito Santo, existe movimento. Se nós voltarmos lá para Gênesis no capítulo 1, quando fala sobre a criação, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele pairava, ele se movia sobre a face das águas. Onde há o Espírito de Deus, há movimento. Nós vemos um movimento fantástico na criação de Deus. Nós vemos um movimento fantástico no dia de Pentecostes. Nós vemos um movimento fantástico relatado em tantos outros momentos de avivamento na história da igreja. Se nós pensarmos na Reforma Protestante, se nós pensarmos no movimento da Rua Azusa, são momentos de avivamento onde o Espírito de Deus se manifestava e pessoas eram curadas, pessoas se arrependiam, pessoas eram salvas. Havia uma manifestação da glória de Deus e aquilo era visível. E nós vivemos até hoje, né, o impacto desse avivamento nos nossos dias. Mas será que nós não precisamos cultivar isso todos os dias? Será que nós não precisamos acender a chama do avivamento em nosso coração todos os dias? Queridos, o fato é que Deus deseja esse avivamento. O fato é que a igreja precisa desse avivamento, o Espírito Santo está sedento para que esse momento aconteça nas nossas vidas. E a palavra diz em Romanos, no capítulo 8, que toda a criação geme ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que
Toda a criação, toda a terra, ela espera que a igreja, os filhos de Deus se levantem num avivamento, se levantem num movimento, num mover do Espírito que envolva essa manifestação da palavra de Deus, da salvação, das curas, do milagre, de tudo isso. Porque, óbvio, não são as curas, não são os milagres que fazem com que a evidência de Deus seja mostrada. Mas a salvação de vidas, o arrependimento, o relacionamento com Deus são provas de que Deus está se relacionando com o seu povo, de que existe avivamento, de que existe movimento. Como igreja, como nós podemos trazer esse avivamento para os nossos dias? Primeiro, buscando, nós precisamos buscar. Segundo, nós precisamos buscar em concordância. Uma igreja que não vive em concordância, uma igreja que vive em divisão, ela não pode trazer o mover do Espírito, ela não pode trazer a presença de Deus, o avivamento de Deus. A palavra já nos diz que a comunhão que traz o arrependimento, a comunhão que traz o perdão dos pecados, na epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 1, diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão, ela já traz a presença de Deus para nós, quando nós nos reunimos para buscar a presença de Deus. Existe uma palavra muito importante que é a concordância, o concordar. Jesus fala muito sobre isso, quando dois de nós concordamos sobre algo, também é concordado e ligado no céu. A origem da palavra concordar, por incrível que pareça, é a mesma origem da palavra sinfonia. É preciso que a igreja viva em harmonia, a igreja precisa caminhar junto, é preciso haver um mesmo movimento. É como se fosse uma orquestra tocando. Imagina uma banda ou uma orquestra tocando e cada instrumento, cada músico tocando uma música diferente. Isso não existe. Para que haja avivamento, para que haja um mover de Deus, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos andar juntos. Jesus orou por isso em João capítulo 17. Jesus orou para que a igreja fosse uma, para que nós fôssemos um. Para que nós possamos viver essa essência, para que nós possamos viver esse avivamento. Juntos, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar e nos mover na direção do Espírito. Para que esse mover de Deus, para que esse avivamento venha e permaneça nos nossos dias. Para que vidas sejam salvas, para que pessoas saibam quem é Jesus através de nós. Jesus diz em João 17, 21, Pai, que eles sejam um como Tu o és em mim e eu em Ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Como eles crerão, como o mundo crerá, se nós não formos um, se nós não falarmos a mesma língua, se nós não estivermos nesse mesmo movimento? O avivamento é necessário porque o mundo precisa conhecer Jesus através de nós. Eu finalizo com 3 perguntas sobre avivamento. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem sede disso. E a primeira pergunta é, você tem sede de fazer a vontade de Deus? Você tem sede de ouvir a voz do Espírito Santo? Você tem sede de andar em comunhão com a igreja? Que Deus possa edificar a sua fé, que Deus possa trabalhar o seu coração e que você possa ter sede desse avivamento e viver o avivamento nos seus dias. Você foi escolhido por Deus e chamado por Deus para viver esse avivamento na sua geração. Cause o avivamento por onde você passar, cause movimento por onde você passar. Seja a voz de Deus, seja as mãos de Deus, seja a manifestação da graça de Deus por onde você passar. Você é o reino vivo de Deus por onde você anda. Que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo edificou a sua vida, se falou com você, compartilha com seus amigos. Se você gostou, dá aquele like. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Assista nossos outros vídeos também, temos vários temas que com certeza vão edificar a sua vida. Que você possa ser abençoado cada dia mais e que você possa compartilhar dessa mesma fé, dessas mesmas mensagens com outras pessoas. Deus te abençoe. #SomosUm.